espaço, realidade são mais do que caminhos lineares. São prismas de possibilidades sem fim, onde uma única escolha pode ramificar-se em possibilidades infinitas, criando mundos alternativos daqueles que você conhece. Eu sou o Vigia, o seu guia através dessas novas realidades. Siga-me e pondere a questão. O que aconteceria se... Eu fiquei com medo. Toma! Ninguém tem Achou isso, que era o não. Vigia de verdade. Só aqui. Só aqui. Netbox. Hoje, pra quem já tá acompanhando, What If com o Vigia, O novo Vigia. Vigia, Disney se liga, ó. Tem que botar um Vigia também de uma realidade onde ele é uma mulher. Isso. Vamos lá, a gente O hoje que é que vai rolar hoje, Polly? Vamos falar um pouco sobre o Arif, né? Isso. Já saíram 6 episódios aí, estão faltando 9 episódios para Quantos? encerrar a primeira... Desculpa, 3. 3, pra completar os 9. Até eu fiquei Pra feliz completar agora, os nove, mais né? 9. 3, eu digo, ó, se for 9, Caramba, melhor velho. ainda. Melhor Ainda ainda. não confirmaram a segunda temporada, mas vai ter, né? Ah, mais perto. Vai ter uma segunda temporada, só que ainda não falaram Eu nada. ainda tô apostando que o último episódio é quando ele vai dizer assim, unir todo mundo, assiste a próxima, porque vai estar a galera junto. Boa ideia. Tu já passa pro Kevinho lá? Passo. Pronto. Nossa, passa o Kevin, que eu tô achando que ele vai tapear a gente tá esperando pra ver esses guardiões do multiverso Passa pra na ele. próxima temporada. Na próxima temporada. Aí a galera fica... Cara, eu fiz a lista aqui, pra gente não se perder, né? Do primeiro para o último que passou. Estamos hoje, no dia de hoje, estamos no sétimo. Vai Indo sair o pro sétimo. Indo pro sétimo, amanhã é o sétimo. Amanhã é o sétimo, que é do Thor. Isso. Não é isso? Mas a gente vai na sequência do What If. A gente sabe que é uma série que já tem o quadrinho, não é isso? Isso, tem quadrinhos. Já existe quadrinhos. Ela é apresentada pelo Vigia, que é uma entidade cósmica, né? Isso. Um alienígena. Fala do O Ato. Vigia. O Ato, o nome dele é o Ato, né? É o mais conhecido de todos. Veio lá nos primórdios, é uma raça alienígena bem antiga, os Vigias. E o Ato, a primeira aparição dele nos quadrinhos foi em Quarteto Fantástico, em 1963. E a primeira vez que ele apareceu no MCU foi em Guardiões da Galáxia 2, nas cenas pós-créditos. Isso, conversando com o Stanley. Ele fica ali só na observação. O slogan dele na série é que ele só pode observar, ele não pode interferir, de forma alguma. E aí ele vê não só esta realidade, mas todas as Todas realidades. as ramificações. Que absurdo, né? O cara é O cara é muito top. poder. Mas não interfere. Não tem o dever de interferir, Não mas tem o dever ele é de o interferir. ato. Ele interfere. Ele O está. Ato, Só em ele existir já é uma interferência. Que bom que ele existe para que nós tenhamos Agora sim, o What If. aí vem, não, eu ontem cucando, né, a gente pensando aqui do tal, aí eu digo, caramba, olha só que coisa legal, o Doutor Estranho, naquela cena épica dele vendo 3 milhões e não sei quantas mil possibilidades de futuro diferente, ele Sim. fez o quê? Eu fiquei na dúvida, eu fiquei assim, caramba, que teoria louca. Ele quebrou a ramificação daquele momento, se ele, o próximo passo que ele tomasse criaria outras ramificações. Então ele vai escolher o passo para a ramificação correta. Sim. Então, e a AVT? Então, é o que nós estamos esperando nesse novo momento da Marvel, né? Não, naquele momento existia a AVT. Então o cara estava escolhendo o que ele queria, o futuro que ele queria. E O AVT deixou. A AVT deixou. E o próprio... Capitão? Não, o vilão do seriado Loki. Caramba, só apareceu no episódio, agora fugiu não, pra você ter uma ideia. Do Loki. Sim, o vilão do Loki, morreu muito fácil. Kang. O Kang, é Conquistador. Conquistador. Por que o Kang também deixou ele seguir aquela linha do tempo, se ia atrapalhar na linha do tempo dele, ou por coincidência? Mas ele deixou lá, claro, nos Loki, Tem né? uma dúvida sobre o Doutor Estranho ter visto 14 milhões, né? Sim. Como é que ele viu se ele virou pó? Então, ele escolheu virar pó, né? Pelo que eu Se entendi, a ele anciã escolheu. falou que eles não poderiam ver as Além realidades, além do da dia que vida ele... deles, do dia da morte. Possivelmente Mas porque é- ele viu o após quando ele voltou. Furo de roteiro que a Não, gente... não. Possivelmente é porque ele viu aquela história. Eu vou morrer e vou reacender nesse momento. É Aí daí furo, pra frente cara. o que Eu acho acontece? que foi furo Isso também. é furo, cara. Isso é Não, furo, mas a gente deixa eu corrigir, aceita. deixa eu A gente corrigir. aceita. Depois a gente faz Diga aí. teoria pra Depois a gente- sair do furo. Sim, mas então, eu tive Primeiro essa episódio? dúvida. Primeiro episódio, vamos lá pro Primeiro primeiro episódio. Primeiro episódio, nós tivemos a Capitã Carter. Se a Capitã Carter
Pra mim é um dos melhores. Se a Capitã Carter fosse... Tu é fã de Superman, Sophie. todo paladino pra tu é top, não importa, se fosse Carter... Fosse a primeira Vingadora, né? Se ela fosse a Vingadora. E qual é a premissa dela? Desse episódio? Naquela época, né, a agente Carter não era Um valorizado no momentinho, seu cargo, desculpa, né? desculpa interromper. Tem que dizer, né? Esse episódio tem spoiler, muito spoiler, Tem porque spoiler. nós vamos falar Quem não assistiu, né? isso, Assista até... A gente, na chamadinha, a gente avisa. Assiste o Orif e depois vem assistir aqui. isso. Dá tempo. E ainda tem os avisos, né? Nós estamos no YouTube e Spotify. Hugo, sabia que a gente tá no Spotify, Spotify? sei, sim. Sabia que a gente tá no Spotify? Sabia. Estamos no Spotify, gente. Legal. Então, vai lá, segue a gente no YouTube e no Spotify. E aquele like forte pra gente continuar fazendo esse programa super legal. É só ativar o Que sininho está- e tá acompanhando. TV Liberdade bombando na cidade. Olha, rimou. Então, Continuando. A agente Carter, né? Não era muito reconhecida, né? Sempre lá no fundo das conversas com os generais. período de um machismo pesado, machismo mulher não pesado, podia estar mulher no não era exército. reconhecida realmente. E ainda tem o preconceito de hoje, né? Muito. Isso. Aí o vigia fala que no momento em que ela resolveu ficar embaixo do saguão, ali não resolveu subir, foi onde mudou totalmente aquela realidade. Pra galera que ainda não entende um pouco o Arif ou não tá acompanhando, assistam. O Vigia Um anime, narra- né? Anime, desculpa. É um anime, né? É uma animação. É Animação, anime, deixa eu dizer animação. anime. Quando fala anime, é animação. A animação, assistam, porque o que ela narra? Essa entidade, o Vigia, simplesmente ela explica pra você se alguma coisa tivesse acontecido dentro desse universo Marvel, que é enorme, se alguma coisa mudasse, pra quem assistiu os filmes fica mais fácil ainda, e ainda dá gostinho de você querer assistir novamente, se alguma coisa mudasse naquele roteiro ali, o que aconteceria? E é essa a opção, que a Isso. carta ela escolhe só mudar a posição dela na sala. Isso. Muda todo o destino do Muda filme Capitão América e o As surgimento do Capitão ramificações, América. isso. Aí quando ela vê, né, um dos agentes infiltrados com uma bomba e ela avisa todo mundo ali, todo mundo sai Ela age, correndo. né? Isso. Mais e rápido que os outros. O Steve Tá foi dentro da máquina, atingido, né? Tava dentro da máquina, mas foi atingido. Isso. E o Howard Stark disse, olha, a gente só tem essa chance. Ela, então eu vou. Foi quando ela entrou e Mostra toda a coragem, né? toda a coragem. Ele disse, você não vai precisar usar salto alto por... Você sabe que eu relaciono aquela cena com a cena do Capitão América, ainda não Capitão América, do Steve Rogers pulando na granada. Né? Que é uma cena, a gente pode até botar como similaridade coragem, ali, né? Isso, é. Ele se jogando e ela naquela loucura se entrar na máquina e dizer, não, se é a última chance, eu vou. O Steve Rogers está lá praticamente morto, né? Ele estava lá meio mais para lá do que para cá, Bombeado, né? bambeado lá, e aí ela escolhe ir. Isso é muito bom, cara. Isso pra mim Paladinos. E ainda houve o preconceito, né? Porque Sim. ele achou que ela não... Sim. Mas aí ela foi mostrando com o Isso. tempo que ela conseguiria. Mesmo após, né? Mesmo Mesmo após ela o com soro poder. do super soldado, o cara lá não estava acreditando que ela fosse Capaz. capaz. No máximo, o pai do Stark, que ainda dando aquela credibilidade, né? Mas. Porque o Howard Stark é Howard- louco, né? É. Howard Stark é isso. É o um- momento. Ele é o momento vale tudo. Um homem inovador, É. né? Então, assim, ele que vê nela aquela possibilidade, mas a parte militar mesmo fica ali. Não, né? A mulher, né? Aquela história. mulher ficar no fogão. No o negócio ia, é esse, é. né? Coloca ela pra dançar, apresentar as tropas americanas, isso, vamos mostrar pros americanos. Cara, A gente é vê muito bom. também que existe o amor entre ela e o Steve. Sim. Claro. Ele mesmo sendo franzino, ela ainda Fracote. Aquela dança ainda ficou devida. ficou... E ele fica no Quem pé sabe dela. no final de What If, né? Mas você sabia que eu não gosto da posição que colocaram o Steve Rogers ali também? Porque, de uma certa forma, eu até comentei isso em outro não sei se com vocês, eles ainda colocaram um tripé, ela ainda foi uma muleta para ela. Porque, mesmo assim, ele ainda foi um herói, né? Ele Avançando. basicamente se Na sacrificou lá. Ela e teve tal. que subir em cima dele, na armadura, porque eles constroem a armadura, né? O Howard constrói uma armadura para o... Adianta a criação da armadura do Homem de Ferro, né? O Howard Stark. Isso, era um projeto que ele Era. tinha lá. Só mostra que, basicamente, o Tony Stark copiaria mais um projeto do pai. Exato. Mas aí ele vira meio uma muleta dela também. Ele fica assim, os dois são heróis. Ele tenta ficar essa divisão. Eu não gostei disso.
podia deixado ele lá, como ela foi no momento e é tão dele. claro né? nesse episódio o machismo que ela não pega o nome de Capitão América, ela vai pra Capitã Britânia porque a América não aceitava uma soldado mulher. Pois é. Pra você ver como... Pra você ver. Não, é isso. O What If não é só uma animação. Ainda pega temas políticos e atuais e joga lá dentro pra você se atualizar. E ela passa por tudo isso e o inimigo continua o mesmo, né? Que é a Hydra, né? Aí, A Caveira Segunda Guerra Mundial, Vermelha. né? A hegemonia da Hydra junto com os E alemães. vem os trocadilhos, né? Quando ela salva o Bucky do trem, né? Sim. Caramba, quase você arranca o meu braço. É verdade. Não Achei tinha da hora notado, isso não tinha aí, notado isso. isso. Achei da hora. É porque ele tá lá normal, né? Ele não é ele o tá normal. invernal É que é naquela ainda. parte do trem onde ele cairia e viraria Sim. o Soldado Sim, Invernal. o Soldado Invernal. E o Steve cai também, né? Isso. Eu achei que ele não fosse sobreviver aquilo ali, mas depois ele aparece. A armadura protege ele Essa lá. armadura. Os caras não conseguem abrir a armadura. É, não E Tão bem tem, feita. e tem aquele enigma também daquela criatura que aparece no final, que é emblemático, que ninguém sabe dizer se aquele polvo, aqueles tentáculos, é daquela outra criatura cósmica É que tem o Shumagorá. o Shumagorá. Vai Ninguém aparecer sabe em se é o Doutor Shumagorá, tanto que ele aparece É. também no Doutor Estranho, né? É, Então ele- tá todo mundo na expectativa. Bem provável, né? Porque de qualquer forma eles estão usando lá a tecnologia do Tesseract, do né? Seract. Então, provavelmente é a mesma criatura. E o episódio finaliza com ela sendo acordada nos dias atuais, como o Capitão Sim, América foi isso que eu não entendi. Não é nem acordada. Não entendeu? Ela Não, atravessando o porque portal. O Tesseract ele te leva pra realidade, É. não um pulo no tempo. Certo. Não é isso? É, então pode ser o Shumagorá e ela tá presa em um lugar onde o tempo não passa, como o próprio O reino quântico, o né? reino quântico. Exatamente. Então, eu entendi assim também, que ela entrou, enfrentou a criatura e já saiu meio que ao mesmo tempo. Ela nem Isso. teve Tanto um que momento caíram de espera. tentáculos junto com ela quando abriu a porta. Isso. O Nick e o... Nick Fury e o E o Hawkeye, é? Hawkeye, o arqueiro, quem né? trouxeram, né? no Então, caso. ela não passou pelo tempo que o Steve Rogers passou, que foi o Steve Rogers realmente dormiu, né? Ele Ficou dormiu, lá. dormiu. Deu Ele um dormiu. soninho nele. Ele já É. deve estar um velhinho. Não é? Se tiver vivo, tá um velhinho. É. Não vai ter Não, eu tô dança. falando assim, de quando ele cai, que ele é congelado, até os dias atuais, né? Ele é congelado. Então ele ficou do hibernação mesmo. É, mas naquela realidade, não. Não, ela entrou e ao mesmo tempo ela já saiu do outro lado. Pelo menos foi o que eu entendi. Ele deve Foi ser a um mesma, velho foi a aposentado. mesma Mesmo realidade, porque eles conheciam o Steve e conheciam a Peggy. Isso. Então, só foi um salto no tempo mesmo. Para fora. Para ela, eu acho que não. Entendeu? o que eu tô Pra dizendo? ela foi igual uma formiga, 5 minutos. É, sim. Pra ela foi assim, papai saiu, entrou. Quem é você? Não sei quem são vocês e tal. Mas Passou eles quanto tempo? sabiam quem era ela. Porque provavelmente eles já Porque estavam na investigando. história- Sabiam da história, Isso. sabiam da história do Howard Stark com Isso. ela, dos Isso. primeiros Vingadores que basicamente Fundir, né? existiram no CM, né? Existiu o Homem-Formiga, a Mulher-Formiga, mas eles foram escondidos, foi um projeto É. secreto. e É, morreram queria ali. saber se ela comeu realmente esse fundir com o Howard Stark, né? Da- Quem Aí entra um ciúminho É, com Com o Chris- Steve? É, Steve Rogers. Gostou mais do Steve Rogers, hein? Mesmo magrinho. E aí tem o episódio Preconceito. 2. Episódio 2. Podemos? Podemos. Muito bom esse episódio. Muito Que é o bem. quê? T'Challa se tornando o Senhor das Estrelas. Senhor dos Anéis, né? Star-Lord. Vai, foi longe. Senhor dos Anéis. Foi longe, foi abduzido pra Pra Terra-média. Terra-média. Não, Senhor das Estrelas. Né? Cara, isso foi, pra mim foi o Star-Lord. episódio que assim... Qual o momento de mudança do Star-Lord aí? Todo. Não. Qual é a diferença aí? Que você, quando começa, é o quê? A Abdução, diferença né? é que o T'Challa, ele tem aquele senso de... O bom senso, né? Tudo não ele, é- ele tem uma nobreza de coração, É. ele tem uma alma pura que Pelo contagia. contrário do Peter Quill. O Peter Quill é malandro Um sacana. fino, poxa. Sacana. O T'Challa, ele sempre convence, conversa... Cara, o cara ele convenceu o Thanos de deixar de usar. Não, aquilo é Não, demais. aquilo ali foi o ápice. Aquilo é demais. Foi Mas meu demais. plano era bom. Então, quando os caras vêm raptar a mercadoria, eles erram a mercadoria, né? Eles erram a mercadoria. O Peter Quill levam o T'Challa. Os caras vão pra Wakanda e levam o rei de Wakanda. Pô, onde é que iria acontecer um negócio desse? Então, é um negócio muito louco de acontecer, assim, no universo, né? É porque a gente já conhece o T'Challa, né? E ele não quis voltar, né? Ele quis conhecer o universo. Isso. Ele já queria sair, porque mostra que ele tinha realmente essa Esse espírito necessidade de de sair aventureiro, de querer É. conhecer os reinos além das fronteiras de Wakanda. de Wakanda. É muito bom esse Tanto episódio. que cara. na primeira vez que ele saiu foi abduzido. Tá negócio. Não é? Diga aí, o ato Não é? escolheu bem o episódio pra dizer assim, ó, essa linha do tempo, vejam aqui Essa o que é boa. aconteceu, essa ramificação. Porque é algo imprescindível. E o Yondo, ele diz assim, e
isso é parecido com isso? Ele tem 2 olhos, tem... Ah, tá, claro. Ele diz, Sim. não, porque tem 2 tinha olhos, 2 braços, 2 pernas. tem um grande foco de energia ali, por conta da tecnologia Sim, do é. Wakanda, né? Mas o que seria semelhante à energia com o Peter Quill? Isso. Mas, assim, a ramificação foi absurda. Essa ramificação além do tempo, sinceramente, criou o melhor episódio que teve até o momento, principalmente pelo saudosismo, né? E ver que tudo ele resolve na lábia mesmo, ele resolve na tudo conversa. na conversa. A primeira cena dele, né, que é a imitação realmente da entrada dos Star-Lords no Não, é o do início filme, do né? Guardião da Galáxia, só que quando ele diz eu sou apenas um lixeiro, é Isso. totalmente diferente dizer vocês me conhecem por outro nome. Você já vê que a pegada é diferente. Não, eu fiquei sem entender, o cara uma bajulação em cima dele, né? E eu não achava que era brincadeira e o cara poderia realmente bater nele, mas não, o cara realmente adorava ele, né? E o Peter Quill, você não sabe quem eu sou? Pois é. Né? Não sei. Não. Um nome que ele criou achando que ia ser bacana. Star-Lord, ele achou que fosse ficar famoso pelo nome, Não, né? e você vê que a decência, né, do T'Challa, mesmo ele sendo criado entre piratas, entre pessoas saqueadores, ele continuou sendo a mesma pessoa, a mesma índole. O que ele aprendeu com o pai dele em terra, com o T'Chaka, foi o resto. Foi exatamente. Ele pregou isso no espaço e mudou totalmente a galáxia. Né? Os caras contaram a história pra ele, né? Também. Então ele também ficou meio ali sem saber se era verdade ou não. Vai se revelando a história, mas ele tem uma como é que chama? Uma resposta bem bacana, né? Eles, não, tranquilo, tudo bem, eu entendo. O seu momento era E aquele. tem uma coisa mais à frente do episódio que eu acho legal, que foi quando Thanos desistiu do plano de... Isso aí é? Esse foi o ápice do episódio. O cara convenceu Thanos a desistir de dizimar metade da população do universo com o estalo, fazendo o quê? Vamos distribuir e realocar todo o alimento da galáxia, do universo, entre todos. Vai ter para todo mundo. É o Robin Hood, né? O cara é o Robin Hood, foi muito isso, muito Robin Hood. E graças a isso, o vilão se tornou o colecionador, né? Isso. Ele que ficou detendo o poder e o local que era do Thanos, tanto que até a Ordem Negra ficou servindo a ele. Muito bom. Foi top. Tem alguma coisa a mais desse episódio? As frases que, em homenagem, né? Sim. Ao Chadwick, Não, e um final épico, né? E um Isso. final épico no episódio, porque teve a homenagem a Boseman. Chadwick Boseman e teve também a questão de nós vermos na cena quase pós-crédito final o Peter Quill sendo abduzido De novo. Pelo pai, pelo verdadeiro ego. pai agora. Sim. Então, o ego agora vai ter o poder total. É. E a música que eu vi, não sei o que, a morte nos meus olhos, Sim, né? sim. Então foi uma. Mas o mesmo Thanos desistindo, ele fica com aquela ideia, Nando. Mas a ideia era boa. Era boa, A ideia era não boa. era A ideia era boa, boa, né? Ele fica admito. naquela. Muito, muito bom. Aí vem o terceiro episódio, que é o mundo. Se o mundo perdesse os super-heróis mais poderosos? Esse tema, o texto não é muito bem isso que acontece, né? Na verdade, se perdesse assim, né? Porque- Na verdade foi só mais um plano de um vilão, assim, que nós não esperávamos que fosse vilão, super arquitetado. Ele foi bem inteligente ali, o Hank Foi. Pym, ele arquitetou tudo por vingança, Isso. porque através da SHIELD, né? Perdeu a esposa. Perdeu a filha. Perdeu a a filha, filha. a Hope Van Dyne. O Fury, né? Diz ele que foi por conta do Fury, por Sim. causa do Fury. Aí ele Por ter arquitetou botado tudo, ideias na foi cabeça da filha. Muito bem arquitetado. Foi. Ele é um gênio, né? Aí Ele é um a gente sabe que dos HQs, sempre que ele foi vilão, ele sempre foi um pouco inconstante, né? Ele sempre teve esse problema nos HQs também, que às vezes ele tem umas ideias malucas e bota em prática mesmo sem os Vingadores quererem. Ele fez isso nesse episódio. Até o Hulk, né? Que se dizia Todos, né? imortal, né? Todos. E o Hulk das antigas, Da- né? é. Não foi o Isso É já do- aconteceu. Não, isso, foi o Hulk e o Hulk. Foi o Hulk Hulk e Hulk. durante o filme Hulk. Onde primeiro foi, filme. Foi onde Não, até eu Eduardo acompanhei Norton, que né? confirmaram, né, que foram os 5 dias do Fury, né? Vocês viram isso sobre os 5 dias do Fury? Ou seja, os primeiros os 5 filmes Não, se passaram em uma semana. Tanto que esse episódio confirma isso. Começa com Hulk? o Hulk, o último filme é o Capitão América. Não, o Hulk é o terceiro, Viúva? é o quarto dia. a morrer. Não, olha só, reassistam o episódio e olha a cronologia dos filmes. O último a ser acordado foi o Capitão América, por isso ele não morreu. Ele é acordado no final do episódio. Mas todos os que morreram foram nos seus respectivos filmes, e todos na mesma semana, um por dia durante o episódio. Dia 1
foi o Homem de Ferro. Homem de Ferro. Ele morre lá no que Uma seria sendo Homem de agulhinha, Ferro né? 2. Na conversa, Isso, na na conversa. Dia 2 foi o Thor. Thor. O Thor morre ali. Na Aí flecha. Uma dia 3 foi o arqueiro. Arqueiro, É dentro a da consequência, sala, Dentro né? da sala. Dia 4, o Hulk e a Viúva Negra. E no dia 5 ele é preso. E é onde vem o Loki vem e vai formar o filme Vingadores. Ou seja, antes do primeiro filme Vingadores, houveram esses 5 filmes em um dia. Tudo se passa em uma semana de diferença. Hoje a gente está vendo a Marvel lançando os filmes que se passam anos antes, filmes que se passam anos depois. Só que quando faz se encaixar, aí tinha essa lenda na internet dos 5 dias do filme. Aí podem ter usado isso. Que foi por pra isso que o fazer. filho tava bitolado, o filho tava louco em Vingadores. Cara, essa pedra a gente tem que usar ela, porque Fazer rápido. muita coisa está acontecendo em seguida, é muita coisa épica. Aí foi isso que esse episódio desmitificou isso. Realmente, foram os 5 dias do filme. Que eu achei show de bola isso, porque mostrou que todos os filmes estavam conectados em um dia de diferença. Mas é muito bom, porque quando o Thor morre, né? Ah, o cheiro de lavanda, né? Eu acho muito, é muito Achei engraçado aquilo. O O cara cabelo dele é muito, tipo, comercial, né? é sedoso, o cara, né? O cara morto não tem. O cara é lindo. É lindo. Morreu É muito muito bom fácil aquilo ali. também, eu achei, né? É porque ali ele tá. Ele tava sem os poderes. tava mortal, sem os poderes, né? Era um mortal só. Ele não tinha pego o martelo ainda. Hum. Quando ele tinha foi os pegar o poderes, martelo, ele a não era flecha. digno, ele não era digno. Isso. Porque quando ele é Furo de resgatado roteiro. lá em... Olha você defendendo furo de roteiro. olha o que eu vou dizer. Sim. Quando ele é resgatado lá em Thor, não, Ragnarok já começa em Guerra Infinita. Quando a Gamora pega os músculos, ela diz... Sim. Ele tem músculos muito fortes. Sim. Aí o Peter Quill, olha, Ele gera um ciúme. isso não é um homem, né? É, sim, é um deus, é. Não, mas o furo ainda é O maior. Drax, né? O Drax, é. Como ele tem músculos tão fortes e a flecha do Clint Não, Ah, então, é isso que eu tô dizendo. Não, mas o furo ainda é maior do que esse. O furo que eu vou dar é o seguinte. Ele tava sem o Mjolnir, tava sem É. poder. Isso. E quando a... E Quando ele foi resgatado na nave dos Guardiões? Quando o martelo dele foi destruído pela Hela, Uhum. ele logicamente também ficou Também sem perdeu poderes. os poderes. E depois foi revelado que ele tinha o martelo atenuava os poderes dele. Então por que quando ele estava indigno... Não, então, mas aí no filme, no primeiro Thor, né, que é quando ele aparece, que é o primeiro Thor, o próprio Odin expulsa ele, né? Então, assim, Eu creio que ele é o deus enquanto maior, o então. martelo estivesse inteiro, intacto, os poderes dele tinham, só que eram atenuados. Quando quebrou, aí realmente liberou tudo. Aí o cara ficou sem... eu acho que é pelo texto do filme que ele foi lá. Perguntar aos Ao Kevin. nossos Kevin. telespectadores, né? Deixa os comentários aí embaixo, o que é que vocês acham, né? Esse aí foi. É, Eu tenho a vou ter visão. um Foi contato furo de direto roteiro? com o Não foi Kevinho furo de pra roteiro. ver se... Fala com o será. Kevin, tu fica perguntando. Pergunta direto Vou à falar fonte, direto rapaz. com o Kevin Fight, né? O meu brother. Bom. Sim, mas aí você falou uma coisa que eu acho que você ficou viajando também aí. O Loki, ele não vai formar os Vingadores, ele dominou o mundo. Não, ali foi quando o Pra se vingar do o irmão Nick, que tinha isso, sido morto. o Nick isso. foi chamar os últimos que Ah, restavam. sim, Aí ele pegou sim, o Pegidinho e disse, vou chamá-la. Aí Os chama- Vingadores são diferentes. Chamaram uma mulher que resolveu o problema todinho Sim. sozinha. Provavelmente agora mais não. E lá em Asgard, né? Quando o Loki deu Sim. falta do irmão, que soube que ele morreu, aí ele veio Foi um pra... momento propício pra ele. Vem pra nós poder, que ele aproveita a morte do cara e se torna o rei, né? O Ele se imperador. aproveita assim, meu irmão morreu, agora eu sou o herdeiro. E Exatamente. agora eu já vou tomar aquele mundo porque matou ele. E engraçado que o texto, O útil e o agradável. e o texto que ele usa é o mesmo texto do Vingadores, do primeiro. Primeiro Vingadores, quando ele fala pra aquela população que tá lá ajoelhada, né? Só que agora ele fala com razão porque ele vai ter o apoio de Sim. toda a Asgard. Sim, porque sim. o herdeiro morreu. Isso. E agora eu posso rasgar a terra ao meio. Muito bom. Muito bom. Foi muito bom mesmo. E aí estamos correndo. Episódio 4. E se o Doutor Estranho perdesse seu amor? Esse episódio e foi não esse o controle das esse mãos. foi triste Pra e ele mim, um deixou dos uma melhores. dúvida. Ele É? deixou uma dúvida muito grande para todo mundo também. Como é que começa o Não, episódio aí? Começa com ele indo buscar ela, né? Pra um jantar ou pra algum evento. Aí, ao decorrer, ele vai dirigindo. E se ele não tivesse perdido suas mãos, e sim o seu amor? Sim. Foi isso que o Vigia narra, né? É. Se o Strange não tivesse perdido suas mãos, e sim o amor da sua vida. É quando a Christine morre no acidente e ele
fala com a anciã para tentar trazer ela à vida novamente. Ela diz que isso não pode ser feito de forma alguma. E ele vai buscar nos livros uma forma de trazê-la de volta. Vai se aprofundando cada vez mais na magia, né? Isso. Só que aí, ao decorrer do tempo que ele vai tentando trazê-la de volta, não há possibilidade dela ficar viva, porque o destino dela era morrer. É aí. Esse é o ponto que eu queria chegar. Ele fica no loop, né? Isso. Não, é porque a linha do tempo, eles deixaram bem claro que existem momentos que não dá para ser alterado. Em Sim. todas as linhas ele deveria acontecer, pelo menos em quase todas, porque na nossa não foi, né? Na do A linha UCM, sagrada, a linha né? sagrada ela não acontece. Aí ela morrer, é a mão dele que é destroçada lá. Então, se existem esses momentos, então são os laços, são como se fossem laços que não dá para ser desatado. Como seria tipo a morte do Tio Ben. Certo. A gente nunca viu o Tio Ben ficar em nenhuma realidade, o Tio Ben ficar vivo. Né? É. Ou ele morre Aí no processo ou ele já tá morto. Ou ele já tá morto. Mas nunca foi dito assim, o Tio Ben ficou vivo. Eu nunca vi, pelo menos se alguém tiver alguma posta aí, marca aqui que a gente quer tirar essa curiosidade. Aranha Verso, pergunta aqui é agora. Em alguma, você já viu a situação ou alguém Não. falar? Então, Até a do, talvez a eles do vão Tom explorar- Holland, que é o Ele tá Peter morto, da nossa isso. linha sagrada. Não foi mencionado. No episódio 5 dos zumbis, ele cita o Tio Ben. E é o narrador do Tom Holland. Isso. E Mas até na versão original também é o Tom Holland. Que eles deixam É? bem claro que o Tio Ben já morreu e Isso, não quer já passar morreu. esse trauma novamente Não pra quer, gente. Toda vez porque matar ele já coitado perdeu o dela, Tony. pô, Tá pelo bom, amor né? de Tá Deus, bom, velho. né? É, a gente já viu demais o Tio Ben, É, né? morrendo. Morrer. Vamos defender isso no Tom Holland. Vamos defender essa lado do Tom Holland. Vamos defender só isso no Tom Vamos Holland. mexer não no Tom Holland, não. Sim, mas vamos lá. Então eu acho que a Disney não, a Marvel em si, o Sam deixou claro que existem coisas na linha do tempo que não dá pra ser alterado. Exato. Sempre vai acontecer. Motivos? Não sei. Não sabe. Talvez por roteiro não sair da linha, então esse a gente tem esse Para não dar poder- muito furo de roteiro. É, a gente tem esse poder de puxar, dizer, Puxar. isso sempre vai acontecer. É, mas é isso mesmo. Aí ele vai, né, sugando as entidades que vão aparecendo, né, os poderes e Ele vai- busca magia poderosas lá, né? Vai na Magias magia negra. negras, né? Ele é. volta no tempo até o período de Agamotto, quando Agamotto escreveu Ele vai lá atrás os do tons, próprio o Agamotto Aí e... quanto tempo se passa ali, ele estudando aqueles livros? Que o cara, ele conheceu o cara jovem, o cara já estava idoso, ele queria, Isso. não, eu posso salvar você, ele não. Natural, deixa eu morrer. Deixa eu ir. É engraçado, porque a gente não tem a noção, né? A gente só sabe quando realmente ele volta lá e o cara tá velho, idoso, deitado na Isso, cama, é. dizendo, não, meu irmão, você passou muito Eu não sei como tempo ele lá, não sugou o bicho. Agamotto ali. A gente não tem. Respeito. O cara é o... Ele já tinha se o corrompido, mago, né? meu irmão. Que respeito, o cara Mas, corrompido, quer mas Ó, o objetivo... Sim, mas Olha aí o ideias cara... minhas aí, ó. Cara, mas aí a Você vai corrupção... morrer? Vem pra cá, Mas a Vladimir da corrupção... Força. Cara, mas a corrupção do personagem também não precisa ser total, né? É, eu tenho que parar na Uma coisa localizada. Ele tinha um objetivo. O objetivo dele era trazer a esposa, né? Pra trazer o amor da vida dele. Então, por que o Agamotto... Mais poder. Mas ele já tinha tudo. Ele já tinha... Aí a anciã Ele fala, tirou. né, que dividiu É. ele, né? É? Isso. Que foi até uma coisa inesperada. Eu não esperava que ela, assim, mesmo morta, deixasse aquela armadilha, que é a projeção astral dela, pra fazer aquilo caso ele se corrompesse. É porque foi foi realmente uma armadilha, né? É. Uma armadilha para o outro que foi lá fazer Isso. a pesquisa, né? Ele disse, não, eu continuo aqui e o outro foi. Então, até no Orif, tinha um Orif dentro do Orif. É. Sim. E ele pediu Isso, ao isso. Vigia, né? Ele conversou com É. o Vigia. Ele notou a presença do Vigia. Tanto Isso, poder que ele tinha, ele percebeu o Desde Vigia. o início lá, quando ele estava folheando os livros, ele notou o Uma Vigia. presença, Tem né? alguém Uma aí? presença. Ele mostra só o quanto no universo Marvel, aí, tanto o cinematográfico quanto nos quadrinhos, o Doutor Estranho é poderoso, né? Mostra o quanto ele tem noção, assim, das realidades e tudo mais. Pô, o cara viu o cara que não pode ser visto. Né? Basicamente é Que isso. não pode É, interferir. tanto que Interferir, ele foi citado como o Supremo... Mago Mago Supremo. Mago né? Supremo, que ele não foi mencionado ainda na Marvel, no CM, como Mago Supremo. Ele só não é mais poderoso do que a Wanda. Hum, Isso não. E agora, depois do Darkhold, agora... Será? com Vamos esperar. Wanda Será? é Wanda, Wandinha. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Será? É muita coisa, minha gente. Sim. Aí termina um combate entre os dois. Que Doutor Estranho. O O que maligno é o que sai vencendo. Spoiler, ele É. vence. Ele O maligno Maligno vence. E eu acho muito bacana aquilo ali, porque assim, não tinha lógica dele não vencer. Porque ele conseguiu todo o Só poder. Só mostra que Poderoso. ele vence, mas ele também... Não, mas ele é triste por isso, porque É. ele, Não, mesmo mas vencendo, ele A perde. gente sabe que ele vai estar no tal dos spoilers que saíram na internet, e ele está no meio dos Guardiões do Multiverso.
Só que eu acho que ali no último instante o ato fez assim, eu vou precisar de tu. Tu já aprendeu tua lição, vem aqui Será? pra te usar. É logo. Lembrando que ali é um what if, né? Ali é uma das linhas do Será tempo. que há alguma possibilidade dele estar no filme do Doutor Estranho? Acho que não. Não. Porque assim, é muita interligação pra acontecer. As minhas fichas apostam na carta. Capitão Carter. Pra substituir o Capitão Eu América. ainda acho que o Monger. Tipo, vocês estão falando introduzir ele lá. do aposta, live? moeda. Do Que você live? aposta, vai sair o próximo filme do Doutor Sim. Estranho no Universo da Loucura. Sim. Vai ter um personagem do What What If If. que vai estar no filme. Ah, tá. Não, Eu vocês estão à aposto no frente de mim, é? Killmonger pra ele ficar aposta lá em em quem? Wakanda Forever. Sim, Killmonger. Killmonger. Seria legal também. Sim, Seria muito. legal, mas seria ele legal. bonzinho, né? Porque a gente viu ele... Não, a gente vai chegar nesse Patife, né? episódio aí A gente vai agora. chegar. Ele ainda é o mesmo que o Monger. Porque não tem lógica colocar colocar o Doutor Estranho, já que o Doutor Estranho a gente já vai ver agora no Homem-Aranha, então. Né? Eles vão colocar o Doutor Estranho do Doutor Estranho. Não, porque eu acho que se ele visse a esposa dele viva lá, o amor da vida dele vivo nessa linha, e por que nessa ela tá viva? Vou quebrar essa realidade também. Ah, cara, mas aí eu acho que é muita quebra de roteiro. Porque, muita quebra de roteiro. pô, Aí você seria. criou o personagem, fez uma origem do personagem, mostrou como é que. E agora eu vou mudar de novo a origem do personagem. Então, É muito aí trabalho. É muito trabalho. Então ele não vai aparecer, É, ao meu ponto de vista, não. é Agora, muito o trabalho. Killmonger seria uma ótima se ele realmente passasse a ser uma pessoa muito difícil de ficar boa. Ele viu o pôr do sol lá. Ah, Quem o sabe Loki, aquilo tocou o coração o Loki dele. ficou. Então por que o Eu não Killmonger confio não? ainda no É. Loki, não. Ah, eu confio no Loki. A gente criou uma afinidade pelo personagem, né? Aonde? O Loki de 2012. Você confia no voltou Loki? pela Se AVT. coloque. O Loki O Loki do... Da de VT? O Loki, 2012. sim. O depois da VT. O da VT eu confio. Tu confia? Isso. O da VT eu confio. Confia no Loki? Aquele daquele que me finalizou- apresentaram. Aquele que me finalizou o apresentaram. seriado. Sim, me Não confio em apresentaram. nenhum. Não, aquele que me apresentaram eu achei muito bacana. Eu confio nele porque ele veio de 2012, ele era mal, ele veio Isso. que ele terminou dominar Midway, né? E ele terminou bom? A bondade é algo relativo. Então. Mas Ele foi traído ali no final. ele foi traído pela Sylvie, que é uma variante dele, né? Pois é, e tu acha que ele não vai querer trair de novo? Não, acho que não. Acho que não. Rapaz, Loki- Ele vai querer voltar pra linha dele e entender o que é que tá acontecendo. Vamos lá. Então termina assim, né? Ele matando o outro, É como se o universo dele absolvendo. tivesse sido esmagado, deixando de existir. E ele Acaba pediu tudo. socorro ao ato, né? Acaba tudo, né? É isso, acaba tudo. Ele cria uma bolinha com ela e ele ficou preso e fica lá, preso e ali e sobrou. pronto. E acaba ali. É bem triste esse final. Triste, eu achei triste também. Achei muito bem feito. É muito bem feito também. Um roteiro muito bom. Muito bem feito. E aí nós temos a alopração, né? Uma alopraçãozinha que também tem na HQ, As HQs. né? Que tem na HQ também, que é E se zumbis? Isso, Ah, sim, é o Marvel Zumbis. É, E se muito zumbis? top. Gostei bastante. Já começa metendo o pé na porta, como diz, né? Que é exatamente Vai o matando todo mundo já. Não, e ele começa com o fim, com o começo do filme do Vingadores, né? Vingadores. Que é o Hulk caindo no, Sim, no, no Sancto. Isso, ele pega o início do filme Vingadores Guerra do Guerra Infinito. Infinita, o Heimdall, né? Ele Isso. joga o Hulk na Terra, né? Isso, Ele cai lá no Santoro, né? sim. E ele levanta Aí e... ele sai procurando. Quem era pra estar lá era o Tony Stark e o Doutor E o The Estranho, Walking né? Dead já Isso, começou. não tem Mas ninguém. não tinha ninguém. É. Aí, quando Aí ele aparece o sai, portal. Aí a Ordem Negra o tá lá portal? na frente, né? A Ordem portal? Negra vem daí da É. nave, desce Da nave, da luz que Isso. abduz. Isso. O falso de ébano, né? Isso. Aquela frase dele, curvem-se, eu não sei A o que, mesma não sei o que, frase. A mesma frase. Aí abre um portalzinho e... Isso. E eu acho engraçado que ele fica torcendo. Isso, vai, porque ele não pode se transformar no Hulk, né? Ele fica, isso, vai, pega ele. De repente ele... Tá passando do limite. Epa, calma aí, gente. Né? É, Não, foi não, legal. é mordida, peraí, A né? piada foi legal. É ele muito, foi muito salvo legal. pela capa do Doutor Estranho, né? A sorte dele Isso. foi essa. Aquilo ali é muito bom. E a Porque... referência da capa com o Homem-Aranha, Sim. poxa, muito legal. Não é isso? Foi muito Talvez nós vejamos isso no filme, né? Isso pode acontecer? Talvez, Isso pode sim. acontecer. Eu acho que pode acontecer o inverso, ela tentando acabar com ele. Porque pelo que a gente viu no Homem-Aranha... Não, cara. vai ter Ou uma não. treta, Porque né? assim, existe alguns boatos aí, ó, a gente já mudando de assunto já pro Homem-Aranha, de novo. Você, Homem-Aranha não vai e volta. você que fica mudando, cara. Cara, não, sério, Fica sério. puxando. Sério, você falou da capa. Sim. Se aquele Doutor Estranho também esqueceu quem é o Peter Parker? Isso. Qual? O Doutor Estranho. O do... Do do filme? Ele fez, todo mundo esqueceu o Peter Parker. E ele esqueceu E ele o Peter também. Parker. Ele mesmo esquecer? É, Ele mesmo a esqueceu. capa é uma criatura inanimada, né? Ela vai criatura conhecer. animada. Ela pode lembrar dele. Pode. Ele, não mata ele não. Então vamos torcer que a capa fique do lado dele. É verdade, é. Tem uma lógica aí, olha aí. Olha aí, Boa! De olha todas aí. as teorias de Hugo até hoje, essa eu acredito. Sim, aquela capinha, você viu ela lá no episódio do Doutor Estranho, de quem ela era? Era do Entidade.
No Doutor Eu Estranho. achei- É, eu achei ele bem puxa, legal né? ele. Ela aparece e puxa. Isso, eu achei Acho bem... bonitinho. Ela pega. Uma barata gigante, né? É. Uma barata estranha. Uma barata estranha. Exatamente, podia ser até uma versão do Doutor Ah, Estranho. Doutor Estranho. Pode ser uma variante dele, né? Então aí começa e de repente zumbis. Começam zumbis heróis. Não é isso? É. Tem os um zumbis nível de normais? consciência, Isso. É isso que eu não entendi. Eles têm um nível de tem um nível de consciência. consciência. A né? Wanda principalmente. É, a Quando o Visão arranca a própria joia, ela sente uma dor ali. É. É porque não é nem questão da dor. O que eu achei interessante na Wanda é porque a gente sabe que ela não sabe sobre magia. Ela sabe que ela tem poderes. Então os poderes dela, ela não sabe que é magia, mas é magia. Então onde Ela tem fica, poderes. Magia do onde fica? Ela caos. tá usando os poderes dela, mas sem saber é telecinesia, sem saber que é telecinesia. Mas veja, aí o episódio ele vai preparando a gente para esse momento, É. né? Ele vai preparando, ele vai mostrando, porque a gente não sabe nada daquele universo, né? Ele tá se perdido ali. Poxa, e os outros? Onde é que estão? Cada episódio é uma coisa nova que a gente Não, assim, inclusive nesse episódio mesmo, porque você pegar assim Resident Evil, né, que é uma referência um ícone pra zumbis. uma referência ali, né? Quando você vai jogar Resident Evil, você quer saber às vezes de outro personagem antigo, de vez em quando aparece personagem antigo. Então assim, você fica, "Eita, será que quem está vivo, né? Aí, quem é? E de repente aparece a capa que salva ele. Aí você, opa, a capa tá aí, né? E aí vem uma aranha, aí vem aparecendo as pessoas e tal. Então, você começa a criar aquela expectativa, pô, sobraram alguns que ainda estão vivos, né? E tentando lutar contra alguma coisa maior. E a gente fica esperando essa coisa maior. Eu E creio a que os- joia, né? Ela E- repele os zumbis, né? A joia do Exatamente. É quando ele chega lá naquele ponto que os caras encontram outro ponto, né? Outro local de seguro, que é como se fosse um sinal que eles veem, né? E vão lá e é a joia com o Visão. É porque ela emite enquanto ela tem consciência, né? A joia Isso. tem que emitir. Então, na testa do Visão, ela está emitindo consciência porque o Visão codificou lá o sinal e estava transmitindo. Mas é muito bom, porque tem uma cena muito boa do Capitão América, que até, né, é contra o O Soldado Invernal. Pô, é. aquela cena é massa, porque eles... Acabou pra Fim você. da linha É, pra Aqui é o fim Ele pra apareceu você. pra morrer. É. Capitão América, infelizmente. E Mas mostra que o cara tem um respeito ali ainda, né? Tinha. E o cara, pô, e mostra toda a cena, fica tensa, porque quem será, né? As pisadas mais fortes e tal, e ele mesmo já diz. E Ele já engraçado sabe. foi o Falcão, né? Quando corta ele no meio, aí... Desculpa, era seu amigo ali. Não era mais, né? Não tô triste por isso, não. É. E também achei muito interessante, o Visão também tem o mesmo nível de amor pela Wanda, né? Porque ele guardou o T'Challa para servir de almoço para ela, né? É. Tentando de partes. Isso foi bem parecido com WandaVision, Sim. o que ela fez para ter Ele, ele, esse né? laço, eu acho que por conta da joia também, ele tá preso a ela pela joia. Ela é apaixonada por eles, são apaixonados, né? Independente da joia. Como ela diz no final de WandaVision, que ele é feito de fios, sangue e ossos que ela criou e Sim. tem a joia. Ele é a joia da mente que vive nela. Essa relação que ela tem com ele na criação dele, né? Isso. Na verdade. E aí, como você falou, realmente é o inverso. Ele mostra o quanto ele também tem esse respeito por ela e, tipo, não vou fazer o máximo para manter ela viva aqui. O que ela faz em WandaVision. Quem não assistiu já levou mais um pedacinho de spoiler, mas a gente vai entrar em WandaVision. Assistam, depois É muito venham bom. pra cá. E aí, você fica naquela história. Pô, ele também tem a mesma força de vontade Mesmo para trazer amor, ela de volta, né? Que é uma coisa que não tem, que depois ele vê que não tem condições. E partindo daí eles vão... Mas tem um grande sacrifício. Não, Um sempre. grande sacrifício. Sempre. Tem um grande sacrifício no filme, né? Sempre. Que é a menina, como é o nome? A mulher formiga, Sim. a A Vespa, né? né? A Vespa, né? É. A Vespa, ela faz um grande sacrifício, realmente. Isso. Ela Eu chamo de mulher formiga. se deixa, né? Mulher-Formiga. E sem falar, né, no Scott Lang, tava engraçadíssimo. Ah, Sua sim, A sim, cabeça né? de capa ficou top, pô. Eita, eu perdi peso. Não, ele tá meio desnorteado, Piada né? de tiozão. Eu não deixei o poder subir pra cabeça. Pra cabeça, várias piadas. Piada de tiozão. Tiozão, foi boas da hora, piadas, foi da hora. boas, e a junção dele com a capa foi melhor ainda mesmo. E só restaram ele, T'Challa e Homem-Aranha, né? E o mundo se acabou. E A gente aquele não final- viu o Hulk, né? O que aconteceria com o Hulk. Eu acho que ele não Sim, morreria, né? Não seria mordido. Nem morreria, né? Ah, é porque ele fica lá, né? Isso, fica lutando. A O Wanda Bucky, não conseguiu morder o braço dele. o não. Bucky ele é jogado longe pela Wanda, mas a gente também não viu, né? O que Não aconteceu com ele. Também não quero ver. Pode ser que ele vire zumbi, né? Pode ser que não.
A gente não chegou no final ainda, mas vocês querem ver alguma sequência desses que estão aí? Eu queria necessariamente que a Marvel fizesse uma série só dos Vingadores Zumbis. Eu achei muito da hora. Certo. Ou até um filme, né? Um filme também, Ih, poxa. acho difícil. Filme acho difícil. Marvel, ô Kevinho, ajuda aí. Aí depois você manda um WhatsApp pra ele. Vou mandar. Né? O Telegram. Vamos jogar o Deadpool ali fazer uma visita. Era uma ideia, Deadpool pular no universo lá, dizer, eita, aqui tá ruim. O Deadpool ali no faz, meio do faz, universo faz. não ia dar muito certo, não. Ele é imortal, o cara, né? Então, isso era legal. Muito bom. Esse episódio é muito bom também. E aí nós temos alguma coisa, podemos pular? Sim. O que aconteceria se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark? Cara, esse episódio ele me deixou muito puto. Por quê? Porque você começa acreditando nele. Claro, Né? todos. Você começa todo acreditando Todo nele. mundo, não teve, todo mundo foi traído. Ele Não é é? pior que o Loki, né? Poxa, ele é dissimulado. É porque a diferença, eu acho que a maior diferença é que o Loki, ele quer se ver por cima, ele não Isso. quer, ele não vai matar pra se ver em cima, só se você estiver exatamente no caminho. Mas não, só ajoelhe-se que eu vou governar vocês. Certo, mas... Já o Killmonger não, ele vai atropelar quem tiver na frente do objetivo dele, ele não vai pensar duas vezes. Se você tá no meio do caminho, ele vai atirar, ele não vai mandar você se ajoelhar pra passar por cima, não. Mas ele começa muito bom. Como é que ele começa mesmo? Começa com a primeira cena, né, do filme Do do Homem de Ferro. MCU, do Homem de Ferro, Isso. ele lá dentro do carro forte, né? Uhum. E começam explosões, tiros. E quando ele é lançado, tem um foguete das indústrias Stark. Stark. Chega o Killmonger e joga. Seria o foguete que transformaria o Tony Stark no Homem de Ferro. É. Ai, poxa, Killmonger forte. Não é? Eu achei Muito forte. achei estranho. Mas ele provavelmente ele tá com uma armadura de... Não, ele tá com a Não. armadura dele Alguma pele de- Ele tá com a armadura de Dragon Ball. Já- Do Vegeta, É, do né? Vegeta, ele tá com a roupinha do Vegeta. ali. Aquela roupa pode ser Vibranium. Vibranium, Não, é Vibranium. não é que ele teve de procurar. É mesmo. É. Ele só tem um Infelizmente, pecinha, né? É, só um anelzinho no pescoço. É verdade. É isso, que é o que ele Então não era pede pra roupinha. fazer Ele a... podia estar o quê? Podia estar usando qualquer outra coisa, mas aquela força ali, eu achei que ele já era o rei do Sobre-humana, Wakanda, ele já né? tinha comido a frutinha lá É. pra ter os poderes. Aí ele ganha a confiança, né, fruta. do Tony. Sim. Ele foi ardiloso. Foi ardiloso. A ideia do Tony nunca foi concretizada, que era de fazer O Ark, né? Um Isso. portátil. isso para um reator para portátil. impedir que Os fragmentos. os fragmentos chegassem ao coração É. dele. Ele ainda deu a ideia, né? Pra fazer Sim. assim, a gente pode fazer um mini reator para colocar nas armaduras, nos robôs, né? Que ele, em vez de criar uma armadura, ele cria aquela história do Vanco, do segundo filme. Ele cria drones de guerra. Que tem no segundo filme. É, porque ele usa muito a ideia do pai dele, né? O pai dele era que era um homem de guerra, era um homem de criar armas, e quanto armas maiores, melhores, a Ele era gente do vai se tempo defender. militar, né? É, das guerras. ah. Ele, diferente do Tony, que não sofreu danos com a guerra, ele já pensava em ganhar lucros. Ele herdou a empresa do pai, que é uma empresa Isso. de armamento militar. Então A não tem pra diferença é onde... que Ele não tinha muito o que sofreu nada fazer. Com as próprias armas, ele só tinha lucro. Ele não teve ideias para fazer a própria armadura dele, porque ele nunca teve encurralado na caverna, nunca nem precisou, nunca nunca precisou. precisou. Quem deu a ideia foi o Killmonger. Sim. Aí o Killmonger, durante a... Já vem com um projetinho pronto, né? Isso. Durante a entrevista, né, lá, ele revelou tudo, que o cara queria sabotar o Tony Isso, Stark. isso. Aí começou a ser o braço direito do Tony Stark, né? E não mostra, não lembro se... Mas mostra, né? Que o próprio atentado foi uma coisa arquitetada, Isso, né? pelo Por ele. Obadiah, ele simplesmente ele já veio pronto, é o Killmonger, né? É. Ele já vem com dados, comprovações científicas que ele é o vilão e vamos prender ele e já joga a culpa todinha no cara certo. Não, você começa assim, você diz, eita, Killmonger, vai dar O treta, cara né? no filme, eu lembro muito bem que no Pantera Negra foi citado que ele era o cara que derrubava governos. Ele Isso. entrava lá e já chegava pronto para derrubar um governo sem precisar até sacar uma arma se fosse necessário. É. Porque ele arquiteta tudo. Ele arquiteta tudo para derrubar. Então ele já Foi o chegou que ele com fez. tudo plano. Tudo Prontinho plano para derrubar. Só que assim, a gente não esperava que ele derrubasse o Tony, matasse o Tony, olha o spoiler. De Ninguém novo, esperava. Tony Stark morrendo, né? Eu tô Normal. cansada. Foi bom, Kevin foi bom, Feige, foi bom. Por favor. Foi bom. Foi Não bom. mate mais não, Tony Stark, Foi bom. não aguento. Mas a melhor parte da morte dele é a maneira como foi. Pelo menos eu acho. Porque ele tem total confiança na tecnologia, o Tony Stark. Né? E ele cria todo o cenário Ele tem para a pegar. coragem, né? Exatamente, ele cria todo o cenário para pegar o Killmonger. Ele diz, eu descobri todos as suas tramóias, né? Eu sei porque você fez isso. E agora você vai ver o que eu posso fazer. A sede de vingança, mas não tinha com o quê, né? Ele tinha tecnologia. Ele deu de vilão burro. Aí ele vem e traz as coisas que o próprio cara criou.
Vilão burro. Disse, não, eu fiz umas mudanças aí. Eu disse, eu sei que você fez as mudanças já. Eu entendi, tá ligado? E o cara vai e luta e mostra, mais uma vez, ele, que não é só um arquitetador de intrigas e derrubar governos, que também é um guerreiro. Né? E ele pega a única arma que ele tem. E a frase que ele diz quando apunhala aquela lança dele, a única diferença entre mim e você é que eu sei a diferença entre mim e você. Exatamente, porque ele é um cara da raiz. Né? Ele é um cara da raiz do problema. Ele sabe o que é passar necessidades e sabe o que é brigar. E o Tony, naquele momento, não sabia ainda o que era. Ele era apenas um playboyzinho que não existia. Isso que eu ia falar. Só provou que o Capitão América sabia. Sem armadura, você não é nada. Exatamente. Exatamente. Só. E morto. E morto agora. Porque pegou um cara casca grossa que sabia resolver as coisas quando tivesse na chincha, como diz, né? Quando tivesse 1 a 1. Que não era nem 1 a 1, era 1 a robô, né? Ele usou todo mundo, né? Menos, assim, ainda ficaram desconfiadas dele a Pepper Potts e a Shuri, né? Sim. Ele usou todo mundo para pegar o Vibranium, para fazer todas aquelas armas. Ele criou o cenário perfeito para ele. Para invadir o Wakanda como vingança, né? E mata o T'Challa, né? Mata o T'Challa, que aquela cena é foda. Wakanda, ele fez tudo certo. Ele não errou, ele não pecou onde ele pecou no filme. Isso. Só quem não caiu nessa foi a Shuri, né? Isso. Shuri, ela não nem é mulher, né? Mulher tem sexto sentido, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Todos os sentidos aguçados ali, ela tava ligada, né? É por isso que as Zodíacos não são cavalheiros, não são as Amazonas. Porque se os Amazonas não tinha graça, acabava antes de tudo começar. As Dora Milaje sempre venceram, sou fã. Pronto. Dora Milaje, cara, eu me vi sou fascinada nelas. Eu quase cantei a musiquinha tirando jamba. Aquela cena delas. Uma lança na mão tirando jamba. Aquelas cenas dela ali com a rainha, muito bacana. E a rainha ação, né? A rainha nunca viu a rainha ação. A general deles é a rainha. E aí, mais uma vez, nessa cena, que é quando, só pra galera ficar ligada, que quem tá assistindo já viu, né? É quando eles entram ali, né? Que eu acho muito bacana aquela cena que ela olha pra ele e vê o T'Challa ali. Ela vê. Ele ganha confiança até do T'Chaka, né? Isso. Ele assumiu o manto, né? Ele assumiu o manto. Que ele sobe no rinoceronte. Aquela cena que ele sobe no rinoceronte. Ele assumiu o manto do Pantera Negra. Era o que ele queria desde o início, né? E o episódio é bom porque mostra também que ele não faz só arquitetada, ele se arrisca muito, né? Então ele vai se arriscar também para ganhar aquela confiança. Talvez ele mude daí pra frente, que a ideia dele aparecer seria bem aceitável, por conta que o plano dele sempre foi esse. Chegar, pegar a tecnologia de Wakanda e espalhar para o mundo. Que não deixa de ser o que o Pantera Negra fez no final do Pantera Negra. E já tá, né? Já tá. Então ele conseguiu se tornar o Pantera Negra e levar a tecnologia dele, talvez a partir daquele momento ali, para dizer assim, agora o mundo vai acabar a guerra porque eu vou levar a tecnologia para o mundo. Assim, eu tenho uma dúvida. No filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, quando o Abutre pega aqueles destroços de 2012, né? Aquele material é vibrânio? Não é vibrânio. Só metal mesmo. Mas a espada do Thanos é vibrânio. Talvez seja mais do que vibrânio. É metal celestial, né? Que eles chamam. Que é mais duro do que vibrânio. Que é o metal que é feito o próprio martelo, né, do Thor. A primeira pergunta eu sabia, a segunda eu não sei. Ele foi forjado na estrela, né? Exatamente. Forjado na estrela. Isso, ele seja material, que na Marvel são 3 materiais muito densos na Marvel. Adamantio, vibrânio e o material celestial. Que provavelmente é o do Thanos. Que provavelmente é o que faz a martelo. Porque por isso quebrou o martelo escudo. Do Thor, né? Por isso quebrou o escudo do capitão e não quebrava o martelo do Thor. Provavelmente o mesmo material. Stormbreak, né? O Stormbreak e o martelo também. É feito do mesmo material. Foram todos forjados lá na estrela, né? Pelos anões. Isso, por isso, talvez essa seja a resposta, né, Kevin? Sobre... A gente tá pegando, a gente tá ligado em você, viu? Talvez essa, eu vou defender agora, né? Essa é a explicação da espada do Thor, tomara que dê certo. A espada do Thor ele vai dizer pra ela. A Wanda quebra, né? A espada do Thanos, a Wanda quebra. Mas é magia, né? A Wanda, né? Mas magia não é tecnologia. Magia não é tecnologia. Ou é a mesma coisa e a gente não sabe. É uma coisa que fica confusa no universo. É isso. Não é? Magia se confunde com tecnologia. Confunde toda hora. A gente pensou no primeiro momento que o Asgard... é Wi-Fi. Não, então. A gente pensou que Asgard, no primeiro momento, seria um plano celestial mesmo, um local fictício, onde existiam os deuses. E aí a gente descobriu, no momento, a gente sabia quem... É uma civilização avançada que mora no planeta, que só metade do planeta. Quem lê as revistas, né? Quem lê e tal, mas a galera começou assim, um dia não... Né? São deuses e tal. Não, é um local mesmo,
físico no universo, onde estão lá essa raça superpoderosa, deuses que estão lá, né? Então, essas coisas vão se criando no universo muito bacana. E esse episódio ele termina basicamente com as meninas descobrindo, né? Pepper e a Shuri, né? Isso, as meninas descobrindo Elas sabem das merdas dele. as tramóias. E termina ali. Elas... O que eu achei interessante foi quando o T'Chaka deu aquele líquido, né? Roxinho. E ele sai da consciência conversa. dele e A vê a conversa pantera dele, na isso, árvore. Sim, muito bom. Que vira o T'Challa. Sim. Aí ele disse, você conseguiu? É quase a mesma fala da Gamora com o Thanos, né? É, Eu achei parecida. bem parecido aquilo ali. Era o que você queria? Aí ele, era o que eu queria. Desde o início. Sim. Ele sempre quis, por conta, se vingar da morte do pai. Né? Foi bem interessante esse episódio também. O que ela é bem um bom ponto, porque ela fala realmente é muito parecido, né? Não tem Eu perdi lógica. tudo, só que o Thanos ele é mais profundo porque ele diz que perdeu tudo para conseguir aquilo, né? Ele fica meio triste porque perdeu tudo. E o T'Challa e o Killmonger não, ele tá Ele certo conseguiu daquilo tudo na linha do pensamento dele, que ele queria. fez certamente o que ele quis que aquilo tudo acontecesse, né? Eu queria saber assim, se a segunda temporada vai trazer esses finais. E se? E se, né? Essa é a pergunta. Essa é a questão. E é o nome. Ficou pontos sem fim, como o episódio dos zumbis. O Thanos zumbi aparece lá. Dentro de Wakanda já, praticamente. Dentro de Wakanda. O Wakanda já caiu. Dominado. Mesmo zumbi, o Thanos ainda tem aquela sede de Talvez seja de Conquista. genocídio, né? De conquista. Todo mundo agora vai ser zumbi. Ou então todo mundo vai voltar a ser Porque ele carne foi e eu atrás vou das morrer joias, de né? novo. Ele É. tá Se continuando ele a colocar busca. a joia e estalar os dedos, todo mundo para de ser zumbi? Ninguém sabe. Mas eu digo a você, tem coisas, como tem filmes e séries, que eu fico muito satisfeito com finais que não tenham continuidade. Entendeu? Esse tipo de coisa que fica só na nossa imaginação. O que será que poderia ter acontecido? O que será? E a gente mesmo pode, né, dar finais nossos e Por isso o continuidades nome da nossas. série, né? O que aconteceria Exatamente. se... Eu acho que se tivesse uma continuidade, essa série ia deixar da sua essência. De a gente ficar pensando, tá, e se aquilo ali? E se? Porque exatamente ele é para criar isso na gente. A gente ficar comentando e vindo para cá, pro Netbox e Eles comentar. dão a ideia e você se vire. Deduz Se vire, final, é. né? Deduz finais. Eu acho que não precisa. Ouça nós, certo? Ela vai mandar mensagem aqui pro Kevin dizer, não precisa de continuidade. Continue assim. Continue várias outras histórias. Eu quero ver outras coisas. Eu não quero ver as mesmas coisas. Eu tô nessa vibe, né? Não tem negócio de ficar procurando outras E coisas. agora aguardar pra amanhã o próximo episódio. Amanhã, que a gente não sabe se vai ser amanhã, porque a gente tá gravando hoje. E amanhã pode ser não amanhã. Pode Mas ser e se for amanhã, o hoje, será o Forasteiro, que é a história se o Thor continuasse beberrão e festeiro e Mais gordinho. não sei. Mas e se, né? Se ele ficar, tanto faz também. E depois os Guardiões do Multiverso, Ah, eu tô louca pra que isso é aí. em si os heróis como Gamora e T'Challa, Seus Anéis, isso estão tentando na minha cabeça. Star-Lord. Star-Lord fossem os Guardiões do Multiverso. E Tony Stark em Sakaar. Isso aqui Isso deve vai ser ser bem muito interessante. louco. É, último, deve ser o né? episódio que ele não É o morre. último episódio. É o episódio que ele não morre. Ele não morre, né? Provavelmente. Sacar. Provavelmente eles queiram trocar A postura do. Em vez de ir o Thor. colecionador, né? Não, o colecionador não. Como é o cara? O Thor foi pra sacar. Não, o Thor ou o Hulk. Um dos O dois. Hulk. Um dos dois ir pra sacar. É. Substituir ele por um dos dois. Por um dos dois. O Tony pelo Thor seria bem Pelo Thor. interessante, é. Ele lutando lá com o Hulk, Vixe. né? Com Isso. o Não, Bruce aí não Banner. tem- Aí ele morreu de Não, novo. não seria o Professor Bruce, seria o Hulk antes, né? Meio- Eu acho que esse último episódio vai mostrar o quanto Tony Stark é safadão e com aquele cara que sabe fazer E sacar, ele vai conexões ter lixo suficiente pra fazer o que ele quiser. e de repente eles tomaram o poder de sacar. seria sabe? interessante. Nova Não é? fábrica Stark. Indústria Stark, sacar. Então, até se fizer uma trocadilha aqui com as letras, dá pra fazer aí. É. Starcar, sei lá. É, Entendeu? Então, assim, eu acho que pode ser que esse último episódio esteja surpresa pra gente e até a gente tirar um pouquinho daquele desgosto, né? Da morte do verdade. Tony Stark. Então, Nerdbox vai ficando por aqui. Fechou? Fechado. Fechamos? Fechamos. Assistam o What If. E Depois, E se? Depois o quê? depois vem pra cá. Ah, depois vem sim, pra cá. sim, claro. Claro. Comenta aí embaixo se a gente esqueceu alguma coisa. É. Mantenha a gente informado. A gente vai estar sempre aqui conversando com vocês. Curte, compartilha
Dúvidas, comentários. Pode procurar. Pode procurar. Marvel é com ela mesmo. Beleza? Show. Valeu, gente. Até mais. Tchau.